alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se antes, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, e vai em paz. Amém. Amém. Então, a palavra é assim, né? Isso daí se leva a fé, né? Então, a fé, a gente vai dentro da gente, né? Essa palavra que foi, eu procurei muito hoje, né? Eu estudei, mas Deus bateu nessa tecla aí, né? Pra gente levar essa palavra, né? Então, ela gastou tudo que ela tinha, né? Ela gastou todo o dinheiro do comércio da terra, né? Ela tinha bem, ela tinha tudo, né? E o pai dela ajudou elas, mas o dinheiro que ela tinha, a casa, tudo bem, ela investiu na saúde dela, né? Mas então, ela levou, gastou tudo e não foi curada, né? Então, essa doença, naquela época, no antepassado, né? Era a mesma coisa de uma lepra, né? Então, as pessoas têm que tirar essa pessoa de dentro do povo, né? Da multidão, né? Porque se tornava uma pessoa impura, né? Essa doença é igual a lepra. Então, o que aconteceu? Ela se afastou, ela se isolou de todo mundo. Então, toda vez que as pessoas viam ela, né? Aí ela falava que ela era impura, né? E ela sempre, né, buscando, né, a cura dela, né? Ela ouviu falar desse Deus, nosso Deus, né? E ela falou assim, aonde que eu vou encontrar ele, né? Aí apareceu um discípulo lá e falou assim, ele vai vir hoje na cidade, né? Se você quiser, a gente te leva até ele, né? Aí ela falou assim, eu quero se levar, eu quero sim. Ela falou assim, só que você não pode tocar nele, porque você é impura, né? Eles falaram para ela, falou assim, eu preciso só tocar só na veste dele. E eu tenho fé que eu vou ser curada, né? Então eles pegaram, levaram ela, né? Até eles, ela conseguiu, só que a multidão não deixou. Então ela foi por debaixo da multidão, né? E ela ainda conseguiu pegar na veste dele, né? Então aí Deus falou, levantou a mão e falou, quem me tocou? Né? Aí todo mundo ficou no silêncio, né? Quem foi que me tocou? Aí eles se afastaram, né? Porque Deus sabia, porque Deus sabe, né? Deus sabe o seu coração e o meu, né? Deus sabe todas as nossas coisas, tudo que nós desejamos, né? Ele sabe de tudo da nossa vida. Então, Deus queria que ela confessasse, né? É igual nós, se a gente quer alguma coisa, Deus, ele sabe. Ele sabe do presente, né? Do futuro, né? Então, aí Deus queria que ela abrisse a boca dela, né? Falasse, confessasse, né? Que foi ela, né? Que tocou ele. Então, aí ela abriu a boca e falou, foi Deus que foi eu que toquei. Aí ela até falou assim, eu não queria porque eu estou impura. Aí ele falou assim, você não está impura, você está curada, né? Aí ele pegou e falou assim, você está curada, filha minha. Aí ela pegou, olhou, abaixou a cabeça, né, e chorou, né? Aí aquele acusador falou assim, mas ela não podia tocar isso, ela está curada, ela está limpa, agora ela está limpa. Então ele pegou e falou para ela assim, a tua fé te curou, né? Então essa palavra que eu li, né, aí eu falei para mim assim, falei, se a gente tem fé, a gente move montanhas, né? Mas a fé da gente, através da gente, né? Se você tem uma doença, né? Se você quer uma porta aberta, então você tem que depositar a fé em Deus. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Só que Deus, ele quer que nós abrimos nosso coração e peça para ele, né? Peça para ele, né? Então, se a partir de que você pedir com fé, Deus, ele vai ouvir o seu problema, ele vai ouvir o seu clamor, né? Porque eu fiz uma viagem agora, né? Passei um mês. Eu já tinha ido lá para a Draga e voltei, né? Só que dessa viagem que eu fui, eu pedi para Deus, falei, Deus, eu nem sei nem para onde que é, né? Mas se for da tua vontade, se o Senhor permitir que eu vou ir. Mas se não for da tua vontade, o Senhor vem jogar por terra, né? Só que é assim, né? Então Deus tem
chover, começou a dar temporal, sabe? Eu vivi numa situação que foi só Deus na minha vida. Naquela hora eu pensei nos meus filhos, eu pensei nas minhas netas, entendeu? Eu falei assim, eu falei, Deus, foi para esse lugar que o Senhor me trouxe, né? Alguma coisa o Senhor quer comigo lá nesse lugar, né? Mas eu orei, mas eu vi naquela hora, sabe? Só que Deus falava assim comigo assim, tenha fé. Tenha fé. Então, aí veio aquele hino lá, eu estou no barco, entendeu? Então eu falei assim, Senhor, o Senhor está falando assim para mim, porque eu vi, fé. Então eu acreditei, né? Eu acreditei porque foi Deus. Se Ele não quisesse que eu fosse para esse lugar, eu não tinha ido. Então foi uma situação que foi fé que eu tive para Deus, sabe? Muita fé em Deus. E aonde no lugar que eu fui, aconteceu tanta coisa, gente, que eu vou falar para vocês. Se eu soubesse que eu ia passar por tudo que eu passei, eu não tinha ido. Entendeu? Mas eu passei pelo vale da sombra da morte nesse lugar. Entendeu? Mas lá tinha alcoólatra, tinha drogado. Entendeu? Então eles precisavam de uma palavra. E lá não tem isso ali, só é bebida, só é droga, é ali, sabe? Então o consolo deles ali só é bebida e droga, entendeu? Aí depois eu entendi a minha ida lá, entendeu? Eu entendi, né? Eu falei assim, onça, mataram a onça assim, ela estava vindo, mataram na minha frente, eu lembro que ano, gente. Entendeu? E é muito cheio de animal, bicho selvagem. Entendeu? Então aquilo ali foi, eu falei, Deus, eu tive que correr. Entendeu? Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí então Deus só falava assim, só me adora, só louva. Entendeu? E eu estou contigo. Eu estou contigo nesse barco. Né? Aí eu falei assim, ô Senhor, muito obrigada, Senhor, obrigada porque o Senhor está comigo. O Senhor sempre esteve comigo desde quando eu nasci. E o Senhor está sempre segurando a minha mão. Né? Eu falei, eu não sei porque o Senhor trouxe eu para esse lugar, eu não sei se o Senhor está me preparando para algo, né, quase parecido com esse daqui, eu não sei, né? Então, tudo isso daí foi